Então fala você ligado para mais um vídeo aqui no canal, sou o Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes sobre o nosso Vasco. Antes eu peço para que vocês se inscrevam aqui embaixo no canal, deixe seu like, é muito importante seu like para o crescimento do canal, é muito importante a sua inscrição aqui no canal também, é de graça, gente, sabe? Cola o dedo aqui embaixo, ajuda o canal a continuar crescendo. Pessoal, deixa eu só deixar uma pontuação aqui, eu estou passando por um problema pessoal muito grande, tá? Por isso eu não gravei ontem, tá? Na parte da tarde, eu recebi sim aqui as informações e tal, mas não consegui gravar. Hoje nós teremos sim a transmissão do jogo, graças a Deus e os amigos aqui, formamos uma união na Rádio Onda Mix FM para a transmissão do jogo hoje do Vasco em São Januário contra a equipe do Bangu. Então você não vai ficar sem a transmissão aqui no canal, é só se inscrever e eu peço aí a oração de todos vocês e vamos seguir, porque Deus é fiel. Amém? Gente, vamos falar sobre Vasco, né? Porque temos muitos assuntos importantes, assuntos relevantes. Vasco já está classificado. Ontem o Botafogo acabou perdendo, né? Enfim, para os times menores aí, de menor expressão. Já já eu passo os resultados. Vamos lá, se o Vasco perder para a equipe do Bangu, o Vasco enfrenta o Fluminense na semifinal. É o que eu acho que isso dificilmente vai acontecer. Eu acho que nós teremos um Vasco e Flamengo aí na semifinal do Campeonato Carioca. Mas enfim, isso aí, o importante é a classificação do Vasco. O Vasco deve ir com o time principal para o jogo de hoje, à noite em São Januário, jogo às 19h30, 7h30 da noite, né? E assim, eu acho que o Vasco tem que realmente vencer o jogo, e já que, enfim, já o Botafogo ontem classificou o Vasco, né? E isso acaba, o Botafogo perdeu por 1-0 para a Portuguesa, só para deixar claro para você aqui, e isso acabou deixando o Vasco tranquilo, né? Hoje, né? Pô, o Botafogo vence ontem, o Vasco teria a obrigação de vencer hoje o Bangu e tal, enfim, mas aí o Botafogo perdeu, acabou fazendo um grande favor para o nosso gigante da colina. Vamos falar sobre reforços, né? O Vasco continua no mercado. Ontem o De Luca teve uma contusão séria, pô, azar desse menino, né? Vai passar por uma cirurgia, vai ficar meses parado. Isso é se ele. Não sei se ele consegue, gente, jogar essa temporada pelo Vasco, não. Lembrando que ele veio por empréstimo com opção de compra, né? Se chegar no final da temporada o Vasco decidir não ficar com ele, mas o Vasco vai tratar, ele tem contrato com o Vasco vai cuidar dele, ele vai passar pela cirurgia, sabe? Enfim, ele vai se recuperar e que ele tenha muita sorte, né, na carreira dele, mas é uma situação, enfim, ele é profissional do futebol, isso pode acontecer e acabou acontecendo com ele no Vasco, né? Ele encarava como uma das maiores oportunidades da carreira dele, já que o Vasco vem formando um time muito forte, um time competitivo, e ele tentou, mas enfim, acabou agravando ali a lesão. Acho que ele já estava até lesionado, né? Acho que ele nos primeiros dias ele acabou sofrendo a lesão e depois enfim, ele ficou naquela pré-temporada, ele ficou no Rio de Janeiro na pré-temporada nos Estados Unidos, vocês lembram? Então ele ficou no Rio de Janeiro para cuidar da lesão, mas aí a lesão se agravou e agora precisa passar pela cirurgia, desculpa. Gente, uma informação importante, tá? Zanocelo pode deixar o Santos e o Vasco está muito interessado na contratação do jogador. Olha, aí é que entra, né? Ele é volante, é um excelente jogador, um jogador que o Vasco de repente pode fazer uma força a mais aí, fazer um investimento e contratar, principalmente agora, né? Que o Vasco perdeu um volante que o Vasco contratou que iria contar, né? E é um volante, né? Assim, gente, eu não sei como colocar para você aqui, pô, qual o grau da importância hoje. É um excelente jogador, vai ser muito bem-vindo se vier para o Vasco, usando o seu. Mas nós temos o Rodrigo jogando muito bem, o retorno do Andrei Santos, se bem que o Andrei, né, sai ali em junho, mas também tem a opção, de repente, aí, opção não, é uma negociação com o Chelsea, né? Ele pode ficar assim até o final do ano, né? O Andrei Santos. Aí a parada muda, né? Mas, enfim, temos o Andrei Santos, o Marlon Gomes joga mais avançado, temos o Jair, o Rodrigo, eu falei aqui, né? O Barros, que renovou o contrato com o Vasco, vou falar sobre isso aqui.
também. E assim, é uma questão realmente que vem chamando a atenção do Vasco. Bom, vamos mudar de assunto mais uma vez. Conselho Deliberativo do Vasco repudia acusações do comentarista Sandro Meira Hit. Bom, conforme eu falei ontem, né, eu não sei, né? Parece que as pessoas assistiram, né? Porque ontem, inclusive, eu pedi aqui no vídeo, não sei se vocês lembram, uma punição da TV Globo com o Sandro Meira Hit, que falou, depois se justificou, tem a fala dele aqui. Bom, vou ler um pedacinho do trecho aqui da nota oficial do Vasco, para vocês terem noção. O Clube de Regatas Vasco da Gama, através do seu Conselho Deliberativo, vem a público manifestar sua repulsa e indignação frente às declarações do ex-árbitro e comentarista Sandro Meira Hit. Na noite dessa terça-feira, durante a transmissão pelo Sport TV da partida Brasil de Pelotas e Ponte Preta, de um suposto incidente de racismo relacionado, né, ao técnico Hélio dos Anjos, em nosso estádio em São Januário, na partida pelo Campeonato Brasileiro da Série B em 2022. Como é conhecimento público, o estádio de São Januário é certamente o maior monumento contra o racismo do futebol brasileiro. Foi construído pelos vascaínos em um ato de resistência aos desejos das elites, então, na época, né, de manter o futebol fechado aos negros, pobres e operários. A recusa do Vasco da Gama em aceitar as exigências e tal, e dos atletas das suas equipes campeãs lá na época. Então, vocês sabem a história do Vasco, né? Então, o Sandro Meira Hit, ele foi muito mal nessa situação, sabe? Isso, para mim, eu acho que a Globo deveria agir e colocar sim um ponto em cima disso. Vou pedir desculpas em público e tal. Isso é tudo muito bonitinho, é muito enfeitadinho, mas tem que agir com mais rigor, sabe? Eu não sou muito, esse papinho já não cola mais, tá certo? Bom, falei sobre o volante Barros aqui, tá? Então o Vasco, ainda bem, o Vasco fez certo, agora acertou em cheio, o Vasco acertou a renovação de contrato do volante Barros até dezembro de 2023, 26, tá? Até dezembro de 2026, ou seja, um volante, excelente jogador, acompanhei na base também nas transmissões aqui, e enfim, acertou a renovação com o Vasco, tenho certeza que vai ajudar demais o Vasco nessa temporada, não só nessa temporada, mas em outras temporadas também. Trata-se de um grande jogador, eu acho que o Andrei saindo, ele entra tranquilamente nesse time para jogar e jogar bem. O Vasco está formando um elenco, mas conta também com os meninos da base, gente. Isso realmente ajuda e ajuda demais. Bom, falando do Vasco hoje à noite, como vocês sabem, vou repetir aqui, o Vasco enfrenta o Bangu hoje, 7h30 da noite, com transmissão aqui do canal. Então vocês vão acompanhar tudo. Eu vou falar para você o provável Vasco de hoje à noite. Léo Jardim, Puma Rodrigues, Manuel Capasso, que pode começar pela primeira vez como titular, Léo e Lucas Piton, Rodrigo, Andrei Santos e Jair, Gabriel Peck, Alex Teixeira e Pedro Raul, técnico Maurício Barbieri. Já a equipe do Bangu, do Felipe Maestro, né, ex-jogador do Vasco, deve ir a campo com Matheus, Carlos Eduardo, Vitão, Patrick, Gabriel, Renatinho, Samuel e René Júnior. No ataque, Adson, Luiz Felipe e Marquinhos Calazans, técnico Felipe Maestro. Então essas são as prováveis equipes. Gente, desculpa, tá, mais uma vez aqui, estou realmente muito para baixo, estou muito, enfim, abalado, estou muito triste, estou muito com a cabeça muito cheia. Mas enfim, galera, eu peço a compreensão de todos vocês. Peço mais uma vez, se inscreve aqui, vamos juntos, né? Vamos vencer esse jogo hoje à noite, temos que trabalhar. A nossa vida precisa continuar, a gente precisa ficar firme, porque Deus é fiel em primeiro lugar e eu tenho certeza que com você aí do outro lado, tudo já deu certo, tá? Bom, gente, vamos com tudo. Isso aqui é Vasco da Gama. Um beijo no coração de todos vocês e saudações vascaínas.